Hi guys, it's me, Nuno. How are you doing? Hope you're doing fine. Vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto, Simple Present. Quem quiser dar uma revisadazinha, dá uma olhada lá no meu canal. Eu vou deixar o link aqui na plataforma para que vocês vejam a última aula. A gente começou a falar sobre o Simple Present. Como eu havia prometido, hoje vamos falar sobre as estruturas do Simple Present. Formas afirmativa, negativa e interrogativa. Ok? Let's go, guys! Com a afirmativa do Simple Present, a gente vai utilizar o verbo like. Like significa gostar, ok? Aí você vai me perguntar por que eu coloquei o to na frente do like. Esse to, aqui na frente do verbo like, é para informar para vocês que esse é um verbo que está no infinitivo, ou seja, ele não está sendo conjugado. O que são conjugações verbais? Vamos lembrar um pouquinho da hora de português. Em português, nós temos três conjugações. Verbos terminados em AR, verbos terminados em ER, verbos terminados em IR. Verbos terminados em AR são chamados de verbos de primeira conjugação. Cantar, andar, falar. Verbos terminados em ER são considerados verbos de segunda conjugação. Comer, fazer, escrever. Verbos terminados em IR são verbos de terceira conjugação. Ir, dormir são verbos de terceira conjugação. Esses verbos não estão sendo conjugados. Tá? Não estão no passado, nem no presente, nem no futuro. Em inglês é a mesma coisa. Quando eu coloco to na frente do verbo, eu estou dizendo que ele não está sendo conjugado. Ele está na forma natural, no infinitivo. Vamos ver agora a estrutura afirmativa, da forma afirmativa no Simple Present. Sujeito mais verbo. Estrutura básica. Como é que vai ficar? Eu vou colocar aqui na tabela. I like to study. Eu gosto de estudar. You like to study. Você gosta de estudar. We like to study. Nós gostamos de estudar. You like to study. Vocês gostam de estudar. Esse you é a segunda pessoa do plural. Esse primeiro aqui é a segunda pessoa do singular. Como é que eu vou saber a diferença de um para outro? Depende do contexto. Como eu sempre falo para vocês, as palavras têm significados diferentes de acordo com o contexto que elas são utilizadas. Você só vai saber isso entendendo o contexto que essa palavra está sendo utilizada, tá? They like to study. Eles gostam de estudar. Aqui são, respectivamente, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, perdão, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do singular, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, que eu havia comentado já com vocês. A estrutura vai ser praticamente a mesma, com a diferença é que ao final do verbo eu vou ter que colocar S ou ES. Vai ficar sujeito, verbo, IS ou ES. Lembra daquela manha que eu ensinei na aula passada? Xoxo versus Zorro. Verbos terminados em S, CH, SS, X, Z ou O. Acrescenta-se ES no final. Tá? Quem tiver esquecido, dá uma olhada no vídeo para dar uma relembrada. Então, na terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, vai ter essa alteração. Vamos ver como é que vai ficar. He likes to study. Ele gosta de estudar. Olha o S aqui, porque o verbo termina em E, então ele cai na regra geral. Eu apenas coloco o S no final. She likes to study. Ela gosta de estudar. Ok? Se o verbo tivesse terminado em O, eu colocaria ES. Simbora, embora. Bom, gente, deu uma pausa aqui que passou um carro tocando a rocha. Mas vamos continuar nossa aula. Coloquei alguns exemplos aqui do Simple Present na forma afirmativa. He likes to study. Esse he é o sujeito da frase. Nesse caso é o pronome. He likes to study. Esse pronome poderia ser substituído pelo nome do personagem. Bob Esponja. Só que Bob Esponja aqui no Brasil. Nos Estados Unidos o nome dele é SpongeBob SquarePants.
Ficaria SpongeBob SquarePants likes to study. Bob Esponja gosta de estudar. Ou o nome do personagem, ou o pronome, tá certo também, tá? Pode colocar um ou outro. Só preste atenção que aqui é a terceira pessoa do singular, portanto, eu coloquei S ao final do verbo. He likes to study. Próximo verbo. Próximo exemplo. Goku flies through the clouds. Goku voa através das nuvens. Goku voa por entre as nuvens. Observe a diferença. Aqui em like, eu apenas coloquei S. Aqui o verbo é fly. O verbo termina em Y. Por terminar em Y, eu vou ter que lembrar aquela regra que nós vimos na aula passada. Quando o verbo termina em Y e antes dele tem uma consoante, eu tiro o Y, coloco I e depois eu coloco ES. Goku flies through the clouds. Goku voa através das nuvens. Ok? Vamos ver agora a forma negativa. Vamos utilizar o verbo to like novamente. E a estrutura vai ser a seguinte: sujeito, do not e o verbo. Sujeito, do not e verbo. Esse do que está aqui é um verbo, é chamado verbo auxiliar. Ele vai nos auxiliar a fazer a forma negativa. O not está informando que essa frase está na forma negativa. Vamos ver um exemplo. Antes do exemplo, perdão. Esse do not pode ser substituído por don't, que é a abreviação. Você pode utilizar tanto do not quanto don't, tá? Geralmente a forma abreviada é mais utilizada na linguagem oral, na linguagem falada. Na linguagem escrita, geralmente se utiliza sem abreviação. Mas não tem problema em escrever, tá? Hoje, com a internet, alguns tipos de livros, etc., até em alguns textos mais jornalísticos, é utilizada a abreviação sem problemas, tá? Já é aceito. Então vamos lá para o nosso exemplo. I do not like to study. Eu não gosto de estudar. You do not like to study. E o resto segue meu raciocínio. We do not like to study. You do not like to study. They do not like to study. Agora a terceira pessoa do singular. Sujeito, does not, verbo. Por que eu utilizei does ao invés de do, professor? Nós vamos ver agora, tá? Aqui também tem uma abreviação. Ao invés de utilizar does not, eu posso utilizar apenas doesn't. Terceira pessoa. He does not like to study. Ele não gosta de estudar. She does not like to study. Ela não gosta de estudar. O S, que deveria estar aqui depois do verbo, como nós vimos na afirmativa, ele desapareceu daqui e veio para cá, para o verbo auxiliar. Aí você vai me perguntar, mas professor, se o S saiu daqui e veio para cá, por que tem esse E antes do S? Vamos lembrar daquela regrinha novamente. O verbo auxiliar termina com que letra? O. Do. Termina com a letra O. Se termina com a letra O, a regra fala aqui, quando o verbo termina em O, eu acrescento ES ao verbo. Mais uma vez aquela manha. Xoxo versus zorro. Tá? Se o verbo termina em O, eu coloco ES. Por isso que ficou does. D-O-E-S. He does not like to study. Então essa é a forma do simple present na forma negativa. Vamos ver alguns exemplos. He does not like to study. Ele não gosta de estudar. He does not like to study. He doesn't like to study. Observe que é a mesma coisa, só que na primeira frase eu falei na forma normal e agora na forma abreviada. Próximo exemplo. Julius does not like to waste food. Julius não gosta de estragar comida. Perguntinha para vocês. Se eu quiser substituir o nome de Julius aqui nessa frase, que pronome eu poderia colocar no lugar? Vou dar 3 segundos para vocês pensarem.
1, 2, 3. Exatamente, eu colocaria o pronome he. Ele não gosta de desperdiçar comida. He does not like to waste food. Tá? Lembrando que os pronomes substituem os nomes. Vamos agora ver a forma interrogativa do Simple Present. Estrutura. Eu utilizo o verbo auxiliar do. O verbo auxiliar é utilizado na forma negativa e interrogativa. Sujeito e verbo. O verbo auxiliar na forma interrogativa vem lá para o começo da frase. Exemplo. Do I like to study? Eu gosto de estudar. Do you like to study? Você gosta de estudar? Então, primeiro vem o verbo auxiliar, depois o pronome, ou sujeito da frase, o verbo like to study, e o complemento. Eu gosto de estudar? Você gosta de estudar? Do we like to study? Nós gostamos de estudar? A gente gosta de estudar? Terceira pessoa do singular. A mesma coisa da forma negativa, tá? Só que aqui a gente não coloca not. Mas o verbo auxiliar também vai lá para o começo da frase e tem um ES, tá? Observem. Do, does. E na terceira pessoa do singular vai ficar does, sujeito e verbo. Does he like to study? Ele gosta de estudar? Does she like to study? Ela gosta de estudar? Então, aqui na terceira pessoa, o mesmo raciocínio. Verbo auxiliar, pronome sujeito, verbo e o complemento da frase. Mais exemplos. Does Rochelle like to cook? Rochelle gosta de cozinhar? Aqui nós vemos o verbo auxiliar no início da frase. Rochelle, que é o sujeito da frase, o verbo like e o complemento da frase. Does Rochelle like to cook? Rochelle gosta de cozinhar? Lembrando sempre que na interrogativa, se é uma pergunta, tem que haver uma interrogação no final da frase. A mesma pergunta que fiz no slide passado. Se eu quiser substituir Rochelle por um pronome, que pronome substituiria aqui? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Yes! Eu colocaria she, tá? Does she like to cook? Ela gosta de cozinhar? Próximo exemplo. Do they like to dance? Eles gostam de dançar? Verbo auxiliar no começo da frase. Pronome they, eles. Like to dance. Do they like to dance? Eles gostam de dançar? Então essa é a forma interrogativa do Simple Present, tá? Eu também posso utilizar o Simple Present para fazer algumas perguntas, se eu quiser saber da vida de alguma pessoa, tá? Se eu quiser saber o que a pessoa faz, etc. e tal, eu posso utilizar o Simple Present. Só que para aí eu vou ter que utilizar mais umas palavrinhas de suporte, de apoio, como por exemplo, where, que significa onde, what, o que, qual, e when, quando. Vamos ver alguns exemplos. A pergunta simples seria essa: Do you study? Você estuda? Só que essa pergunta fica muito perdida, né? Vamos utilizar com essas palavras aqui para ver como é que fica o significado. Where do you study? Onde você estuda? Observe que a estrutura é a mesma, ó. Interrogativa, aqui eu tenho o verbo auxiliar, o pronome e o verbo. Where do you study? Onde você estuda? What do you study? O que você estuda? Qual assunto você estuda? When do you study? Quando você estuda? Qual horário que você estuda? Manhã, tarde, noite? Tá? Então nós podemos utilizar o Simple Present para fazer essas perguntas também, como se nós estivéssemos uma entrevista falando com alguém. Tá? Ok, guys? That's all for today. Até a próxima aula. Abração. Se cuidem.